Bora lá, então. Boa tarde, César. Eu acho que você ficou falando da Simone artista, eu fiquei me perguntando aqui onde foi que a Simone artista começou, onde é que ela surgiu, né, ao longo da minha vida. E eu acho que essa parte artística, ela tá entrelaçada com o que é também a minha história, o meu caminho na educação. E também acredito que que todas as coisas se encontram aqui, né? A arte, a educação e a resistência. Eu acredito firmemente na educação como realmente instrumento de luta, e eu acredito no palco como uma grande oportunidade de se fazer educação. Um podcast de argumento e narrativa. Histórias.doc. Histórias negras importam. Se a gente pensar de uma forma mais objetiva, né? Eu não venho de uma família de artistas, mas só se a gente pensar dessa forma, porque na verdade eu acredito que arte está em todos nós e a minha família tem uma ligação fortíssima com arte. Dos dois lados da minha família, do meu pai e da minha mãe, só tem um músico, que foi meu avô, um músico profissional além de mim, né, que foi meu avô. Meu avô é um alagoano, meu avô por parte de mãe, né? O pai da minha mãe é um alagoano que conheceu a minha avó no Espírito Santo. Oficialmente eu sou do Espírito Santo, mas a única coisa que eu fiz foi nascer lá. E ele era maestro da banda da Polícia Militar no Espírito Santo. E depois disso, e aí ele ensinou música para quase todos os filhos. Por incrível que pareça, acho que o único filho que com o qual ele conviveu, né? Quando ele faleceu, eu tinha tios ainda muito jovens, muito crianças. Mas acho que um dos meus tios, dos filhos dele, com os quais ele conviveu, só a minha mãe não aprendeu música com ele. Mas ela tem uma história de vida toda perpassada pela música. Ela cantou em coral quando morava ainda no Espírito Santo. Quando ela chegou no Ceará, ela rapidamente fez amizade com vários artistas, vários músicos, especialmente da cidade de Fortaleza, embora não apenas. E como ela tinha, né, eu não conheci meu avô, meu avô não me conheceu nem criança, né, quando eu nasci ele já tinha falecido. Mas como música sempre foi muito importante para minha mãe, inclusive por conta disso, ela resolveu que as filhas tinham que estudar música desde muito crianças. Eu sou a mais velha e eu comecei a estudar música com 12 anos. Minhas irmãs começaram ainda mais jovens do que eu. Né? Em Fortaleza, na época, quando eu tinha 12 anos, tinha uma escola de música bastante tradicional, inclusive com um ensino de música muito tradicional. Mas era a escola que tinha, era a escola que era conhecida, então meus pais fizeram um esforço para que a gente pudesse, né, aprender música lá. E é isso, assim, tem música na minha vida inteira, embora eu eu acho que eu só consegui me ver como artista mesmo depois que eu já estava na faculdade, quando eu escolhi fazer um curso superior de música. Eu nem sabia, eu nem achava que eu tinha talento para nada, não sabia se esse era o caminho mesmo. A única coisa que eu sabia é que o que eu mais gostava de fazer na vida realmente eram as aulas de música. A escola mesmo não estava tão interessada assim. Então, quando eu descobri que existia essa possibilidade em Fortaleza, né, de fazer curso superior de música, eu resolvi que era isso, não contei para ninguém, porque a gente tem medo de falar para os pais, porque não é uma escolha convencional, não é hoje em dia, especialmente em 96, 95, quando eu fiz o vestibular, isso não era comum mesmo. Então, eu entrei na faculdade sem saber se era isso mesmo, e lá dentro é que eu descobri que era realmente um espaço que eu poderia ocupar. Aí eu comecei a cantar, eu já cantava em coral, canto em coral desde criança, mas na faculdade eu comecei não só a cantar em coral, mas também a reger coro. Eu entrei em um grupo vocal e comecei a cantar a partir daí, e quando eu saí da faculdade, que voltei para lá como professora, eu finalmente me entendi como cantora e comecei a me ver realmente como artista. Foi quando eu comecei a me apresentar assim, eu não tinha coragem de fazer isso, comecei a dizer para as pessoas que eu era cantora e comecei a
Quando eu comecei a ter coragem, por exemplo, de cantar sozinha, sem ser com o acompanhamento de um coral. Então, assim, chegar nesse lugar de me entender como artista tem a ver também com educação, tem a ver com ter tido a possibilidade de estudar música quando criança, ter tido a oportunidade de fazer um curso superior de música e especialmente voltar para esse lugar na condição de professora, né, e poder estar ali à frente, ver a arte de uma forma diferente. Foi isso que me colocou nesse lugar de artista. E eu levei tempo ainda para entender que tudo isso era educação. Né? Todos esses lugares eram lugares de educação. Então eu acho que quando você fala assim de quem é essa mulher artista, ela é educadora. Eu entrei no 5 em Ponto em 96. Oficialmente, o 5 em Ponto... eu conto essa história toda vez que alguém me pergunta, né? Oficialmente o grupo surgiu em 92, mas na verdade ele não existia de fato como grupo artístico. Eu vou só dizer mais ou menos o que é, porque foi um grupo conhecido num espaço muito restrito. Eu achei o nome muito criativo, assim, perguntando... De onde veio? Era o que a gente mais ouvia. O 5 em Ponto é um grupo vocal de 5 cantoras. A gente está tentando voltar esse ano. Se der tudo certo, a gente vai fazer nossa primeira apresentação em Sobral, em dezembro. Então, eram 5 cantoras, né? A gente canta com arranjos que, para quem não conhece, porque é bastante diferente, mas para quem não conhece, soa uma sonoridade muito próxima do coral. Mas não é um coral, porque no coral tem várias pessoas sustentando as linhas. No grupo vocal, cada uma das pessoas sustenta uma linha. Então, na verdade, a gente tem 5 solistas cantando. E aí é um grupo que veio de um coral. Tinha um coral e as coralistas resolveram se reunir para criar esse grupo vocal. E eram 5 cantoras, né? Um coro de vozes iguais. Um grupo de vozes iguais. E aí, em 92 o grupo foi criado, mas assim, fez uma apresentação e nunca mais fez apresentação, aí morreu, aí voltou, aí morreu de novo. E aí, em 96 eu entrei, e no final de 96 entraram outras cantoras que eu acho que foi a base do que o 5 em Ponto realmente... Porque foi nesse momento que que o grupo começou a pensar em montar show e tal. Aí o grupo veio de um coral chamado Coral Zoada, que era um coro independente que existia em Fortaleza, acho que foi criado na década de 80 e deve ter existido até o começo dos anos 2000. Coral Zoada? Coral Zoada. Era regido pelo Elvis Matos, que hoje é professor da UFC em Fortaleza, do curso de música. Mas era um coral independente, então ninguém ali... Assim, o regente fez o coral, não tinha uma instituição financiadora, né? O regente não recebia para isso, era um grupo independente. E aí, quando o grupo começou, o coral ensaiava sábados e domingos, assim, uma coisa para quem gosta muito de fazer... Você quer saber se você gosta muito de fazer uma coisa? Você faz sábado e domingo de noite, era isso, o coral ensaiava. De 6 às 9 da noite, eram 3 horas de ensaio, gente, é muita coisa. Todo sábado e domingo. E aí ensaiava na universidade, era um espaço que era aberto, porque o regente era professor da universidade já, e o espaço era aberto só pra gente poder ensaiar, porque a universidade não abria no final de semana. Especialmente à noite, né? Sábado e domingo à noite. Não... Então eles abriam espaço para que a gente pudesse ensaiar. Então, como o ensaio era de 6 às 9, né, de 18 às 21, o grupo começou a marcar esse ensaio às 17. Que aí fazia ensaio do grupo, no sábado e domingo, fazia ensaio do grupo de 17 às 18 e de 18 para frente tinha o ensaio do coral. Só que veja, ninguém nunca chegava na hora. Então, toda vez que tinha ensaio, as integrantes ficavam, olha, amanhã é 5 em ponto. Às 5 em ponto. E nunca chegava às 5 em ponto. Mas ficou, né? Acabou virando o grupo que ensaia às 5 em ponto, então ficou 5 em ponto. Desembocou para essa história que eu achava que era por conta das 5 integrantes. E aí tem isso, ainda por cima nós éramos 5, então deu certo, entende? Assim, muita gente achava que era por causa das 5. Eram as duas coisas, mas o nome mesmo surgiu por causa do horário de ensaio do grupo. A gente existiu de 96 até 2014, né? O grupo chegou bem perto de fazer 20 anos de existência.
Se contar, obviamente, desse tempo, que começou a se apresentar realmente como grupo artístico profissional, se você contar da época que ele foi, do ano que ele foi efetivamente criado, existiu por muito mais de 20 anos, né? E nesse tempo, assim, a gente fez vários shows, tem vários shows montados, a gente tem um disco que não tem como ouvir, porque só existe o disco físico, foi um disco lançado em 2007, então, naquela época que não tinha Spotify ainda, e a gente ainda ouvia CD. Você está falando vinil mesmo? Não, é um CD. Ah, tá. Foi lançado como CD, mas não foi lançado em plataformas de streaming, como o grupo se desfez, esse grupo que gravou se desfez em 2007, um pouco depois, um pouco antes do lançamento. Acaba que a gente nunca conseguiu colocar, né, no Spotify, então não tem como ouvir hoje, a não ser que você conheça alguém e tenha como ouvir um CD. Mas esse grupo, ele fez parte da minha vida artística muito antes de eu me entender como cantora e de eu querer mesmo. Eu não queria ser cantora, eu queria ser regente, era isso que eu queria ser. Eu passei a me entender como cantora quando eu comecei a dar aula de técnica vocal. Então fez parte, tem uma parte importantíssima na minha história, tanto como cantora como também como professora, né? Eu também tenho formação em teatro e ter formação em teatro modificou a forma como eu faço música, né? Não faço mais música só com música, tenho um trabalho com espetáculos já bastante antigo. Então meus grupos montam espetáculos. E aí todos os grupos que eu dirigia em Sobral montaram espetáculos, e eu não tinha me dado conta disso, né? Montaram espetáculos que tinham que tinham a ideia de discutir essa identidade negra de uma forma muito presente. Eu só, assim, para citar dois, né, o Vocal UFC, que é o grupo que eu coordeno dentro da universidade, montou um espetáculo chamado Canto de Porões e Alforrias, que fala sobre a abolição da escravidão no Ceará do ponto de vista do personagem que é o ícone máximo dessa história, que é o Chico da Matilde, né, que a gente conhece como Dragão do Mar. Esse espetáculo, na verdade, ele foi montado por um grupo, bem antes disso, em Fortaleza, pelo grupo que eu dirigi em Fortaleza, e ele foi construído junto com o grupo, né? Então, assim, como eu disse, a história vem de antes. E para a gente montar esse espetáculo, ele foi montado de uma forma coletiva, a gente precisou pesquisar a respeito. A gente fala muito, né? O Ceará foi o primeiro estado a libertar as pessoas escravizadas, exatamente, Terra da Luz. Mas foi na pesquisa que a gente descobriu que o Ceará foi o primeiro estado, porque, na verdade, o que o Ceará fazia era negociar pessoas. Muito mais do que... É terrível falar assim, mas é isso, né? Utilizar pessoas como mercadoria para trabalhar, que era o que acontecia mais no Sudeste e Sul. O que o Ceará fazia era negociar escravos, pessoas escravizadas. Então, quando houve a greve dos jangadeiros, isso tudo, assim, coisas que a gente deveria aprender na escola, eu não aprendi isso na escola. Eu realmente acredito e espero que hoje em dia a gente tenha outra realidade. Mas quando eu fiz ensino médio, isso não era dito dessa forma. O que acontece é que quando houve a greve dos jangadeiros, as pessoas não conseguiam mais desembarcar. Então, os próprios proprietários de gente precisaram fazer isso porque eles estavam perdendo dinheiro. Ou seja, foi uma motivação econômica mais do que qualquer outra. Menos nova do que imagina. É muito bonito, né, dizer isso, mas a gente precisa conhecer a história exatamente para entender. Por exemplo, foi fazendo a gente começou a escrever e os personagens que apareciam no espetáculo, muita gente começou a ver, eram intelectuais brancos. E aí a gente começou a perceber, peraí, tem uma coisa errada aqui. Quer dizer que as pessoas escravizadas estavam lá muito tranquilas, esperando que viesse alguém libertá-las. A história esquece, né? E esqueceu por muito tempo e continua esquecendo. Toda a movimentação, a movimentação não é a palavra melhor, mas tudo que houve de guerra interna, né? Toda a luta que houve das pessoas escravizadas para se libertarem, a gente só conhece ícones brancos, né? Os abolicionistas eram estudantes, professores, e a gente começou a ver isso na pesquisa. A gente viu na pesquisa também que existem
Outras personalidades muito importantes, infelizmente, eu realmente não vou lembrar os nomes, mas personalidades importantes que participaram da greve dos jangadeiros e que lideraram a greve, cujos nomes foram esquecidos, porque simplesmente se elegeu um ícone. E sim, Chico da Matilde era uma pessoa mestiça e teve uma importância muito grande, né? Essa coisa de ser símbolo. É importante que simbolicamente seja uma pessoa não branca. Mas a greve dos jangadeiros foi dos próprios jangadeiros. Né? E isso foi simplesmente esquecido. Então, isso tudo foi muito importante na época em que esse espetáculo estreou. Quando eu trouxe para Sobral e montei com o Vocal UFC, eu já era uma outra pessoa que já tinha, né? Eu já tinha passado, não o grupo. Eu com o meu grupo de Fortaleza, a gente já tinha passado por todas essas discussões. Então, quando a gente chega em Sobral, eu já estava em outro lugar. E eu acho que 2013 foi um marco justamente porque o Vocal montou esse espetáculo, Canto de Porões e Alforrias, que fala disso. E ao mesmo tempo, eu estava montando com a minha turma de canto coral na UFC um espetáculo chamado Capoeira de Besouro, que foi inspirado em um disco, né, do Paulo César Pinheiro, que as canções todas são construídas com toques de capoeira. Então, se alguém não conhece, Besouro é um personagem muito importante também, né, da história negra no Brasil, um capoeirista tão famoso que gerou lendas em torno de si mesmo. Então, dizem que ele não morria, dizem que ele voava, tem várias histórias, né, lendas a respeito dele. Então, a gente também fez uma pesquisa para montar esse espetáculo. A gente pegou as músicas do disco e reuniu várias histórias e lendas e construiu esse espetáculo. E aí eu lembro de duas coisas em 2013. A primeira foi a dificuldade que eu tive nesses dois grupos, em um mais do que no outro, porque, bom, existe uma resistência em se aceitar a história negra, especialmente aquela que tem qualquer coisa a ver com religiosidade de matriz africana, né, brasileira de matriz africana, porque é coisa do demônio. Né? É assim que as pessoas veem religiões afro-brasileiras. E aí eu tive alguma dificuldade né, mas ainda assim a gente conseguiu montar os dois espetáculos. A outra coisa que eu me lembro muito bem, que eu acho que é importante para ter 2013 como marco, foi um estudante meu que resolveu fazer um dos trabalhos da disciplina de canto coral, da última das disciplinas de canto coral, escreveu um artigo a respeito de coral. E ele resolveu escrever justamente sobre os dois espetáculos. Ele disse para mim, né, um estudante negro, ele disse para mim, é muito interessante que neste momento tenha tantos espetáculos de canto coral dentro da universidade que tragam essa temática. E eu não tinha notado. Quando ele me disse isso, aí é verdade, eu simplesmente não tinha notado que isso estava acontecendo. Aquela coisa do tornar-se negro, em algum momento você se dá conta, peraí, é verdade, eu sempre soube disso, isso nunca deixou de me ser lembrado a todo momento, mas em algum momento você se dá conta. Isso aqui que aconteceu nesse momento, isso foi racismo. Isso aqui que aconteceu nesse momento foi uma experiência vivenciada unicamente pelo fato de eu ser uma mulher negra. Em algum momento, isso aqui que aconteceu nesse momento, 2 espetáculos, 3 espetáculos com a mesma temática, significa que acho que as fichas estavam caindo, né? Você também tem um histórico de, não sei se o termo militância, não sei como é que as pessoas recebem, né? Mas o artista também, enquanto resistência, né? Você tem também essa trajetória, né? Assim, enquanto mulher negra, enquanto artista que tem uma certa proximidade com a periferia, inclusive do estado, né? Porque aqui a região norte é a periferia de Fortaleza e a gente que trabalha no cinema, a gente percebe isso de forma bem gritante, assim. Tem uma casta lá na capital que considera a gente daqui. Óbvio, isso não é de forma generalizada, mas ainda tem, isso é bastante presente, né? Como foi para você essa trajetória nesse sentido? As perguntas são bem suculentas, como dizia uma professora minha. Olha,
tem uma ideia, né, que acho que tem base também em um livro, eu não vou citar porque fiquei agora com medo de esquecer o nome da autora, mas essa ideia de que a gente, em algum momento, parece que a gente se torna uma pessoa negra, porque nesse contexto que a gente vive, a gente precisa descobrir isso. Minha mãe vem de um estado com predominância da população negra. Em Vitória, que é no Espírito Santo, que é um dos estados mais racistas neste país, em um país que já é bastante racista, tem uma população negra bastante pronunciada. E minha mãe era uma pessoa negra retinta, uma mulher negra retinta, né? Talvez não retinta, mas bem mais escura do que eu. E aí quando ela chegou no Ceará, né, ela mesma disse que ela vivenciou coisas que, mesmo no lugar de onde ela vinha, ela nunca tinha vivenciado. Então, assim, meu pai também é um homem negro mais claro, né? Eu acho que a ascendência indígena dele é muito mais pronunciada, mas a minha avó era uma mulher negra de pele bastante escura, a mãe do meu pai, com traços indígenas muito fortes. E ainda assim, né, também, assim, a gente acha que a gente aprende a viver em um mundo. Eu realmente acredito, eu preciso acreditar que ele está mudando, mas a gente aprende a viver em um mundo que nos vê de uma determinada forma e a gente acaba reproduzindo isso. Então, minha avó tem, assim, minha avó, por parte, as duas, né, tem comportamentos bastante preconceituosos. Isso tudo é só para dizer que eu achei, pelo menos que eu sempre me entendi como uma pessoa negra. Porque minha mãe deixava isso, como para ela, isso era sempre muito evidente, morando no Ceará. Eu acredito que ela deixou isso muito evidente para todas as filhas, né? Bastante. Assim, a gente ouvia falar sobre racismo em casa, uma coisa que se eu converso com gente da minha idade, né, mais ou menos nessa faixa etária, e que são também pessoas negras no Ceará, essas conversas não existiam. Ainda assim, eu acho que eu precisei, como você falou, eu precisei me aproximar mais das periferias. Eu morava em Fortaleza, eu sempre morei em locais afastados do centro em Fortaleza, mas eu precisei crescer para saber que não era tão afastado quanto eu imaginava, e que existiam periferias realmente, né, bem mais lugares muito mais periféricos em Fortaleza. Ainda assim, eu nunca morei no centro, nunca morei, não em Fortaleza, em bairros, né? Não só bairros centrais, mas bairros nobres. Mas aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a perceber que... Foi aí que eu comecei a perceber, porque no meu colégio eu tinha muito mais contato com gente que morava em locais mais centrais ou nobres. Na faculdade, não. No curso de música, não. Ou eram pessoas que moravam realmente em regiões periféricas, ou era gente que vinha do interior, porque na época o curso, quando eu fiz faculdade de música, quando eu fiz curso superior, o curso de música da Universidade Estadual, que foi onde eu fiz, era o único curso que existia no Ceará, no estado do Ceará. Hoje a gente tem 3, né? Na verdade a gente tem 4, né? Tem 2 cursos em Fortaleza, o de Sobral, que é onde eu trabalho, e a gente tem um no Cariri, no Juazeiro, no Cariri. Nos resta agradecer, né, e perguntar para você qual o seu sonho, o que é que você almeja, tanto, enfim, na esfera artística, quanto na esfera pessoal, enfim, o que é que a Simone almeja nessas próximas décadas aí? Ai, meu Deus, você não fez uma pergunta fácil, né? Olha, depois disso tudo que eu falei aqui, é que a gente vai contando a história, é tipo uma coisa terapêutica, né? A gente começa a falar e começa a elaborar e os insights vêm aparecendo, é isso. Quando a gente conta as nossas histórias, eu acho que ultimamente eu tenho falado tanto sobre isso, todos os meus shows têm alguma contação de história, toda vez que eu falo que tem um projeto, tem alguém contando uma história, mas é porque as histórias, elas educam, como eu estava acabando de dizer, que as histórias de vida educam também, né? E elas mostram algumas coisas, então enquanto eu estava aqui contando, relembrando, né, revivendo algumas coisas, eu comecei a
a me dar conta de que, por exemplo, esse lugar onde eu estou agora é exatamente o lugar onde eu queria estar. É lógico, tem um monte de coisa que eu quero, que eu não tenho ainda e que eu não sei se eu terei neste tempo de vida que a gente tem neste planeta, mas eu acho que se eu conseguir resumir o que eu gostaria, eu tenho um trabalho no qual eu me realizo, né? E que eu acredito que ele me permite de viver dignamente. Isso é mais do que, né, muita gente pode falar. Eu tenho uma carreira artística que me realiza muito e na qual eu consegui alcançar um lugar que levou muito tempo para chegar, mas eu acho que eu consegui alcançar um lugar que eu já queria há muito tempo. E eu tenho muitas pessoas ao redor. E tudo isso resume o que eu vou te dizer agora, depois desse todo esse rodeio, que é o que eu acho que seria o meu sonho. Em todos esses lugares eu estou comunicando, né? Hoje em dia eu digo isso para meus alunos, eu descobri isso, mudou a minha voz, inclusive, que eu não canto, eu estou falando todo momento. Quando eu abro a boca para cantar, na verdade, eu estou dizendo um monte de coisa que eu acho importante e que, para mim, tem coisas que são muito difíceis de dizer, né? Assim, porque são realmente difíceis de falar, mas quando eu canto eu consigo falar. Então, eu acho que todos os lugares que eu tô comunicando. Aqui, por exemplo, nessa conversa com vocês, né? Eu tô contando um monte de história, elas estão comunicando um monte de coisa. Quando eu tô cantando, eu também tô fazendo isso. Quando eu tô dando aula, eu também tô fazendo isso. Quando eu tô ao redor de pessoas queridas, eu também tô fazendo isso. Então, se eu tenho um sonho, é poder um dia estar num lugar onde eu possa comunicar para muita gente. Estar em um lugar onde tudo isso que eu quero dizer possa chegar em muita gente. Estou construindo, né? A gente constrói com isso. A gente constrói escrevendo um projeto para um edital de financiamento, gravando um podcast, um documentário, indo lá conhecer as pessoas e falando também com elas, levando essas vozes para os lugares para onde a gente pode, fazendo as vozes ecoarem, que a gente não dá voz para ninguém, mas a gente pode ajudar as vozes a ecoarem, isso também é muito importante. Então, acho que o meu sonho é conseguir falar cada vez com mais gente, no lugar que for, da forma que se apresentar. Eu queria dizer também, quando você, né, porque você começou falando a respeito, né, dessa vinda, eu queria dizer uma coisa que é até difícil assim, ouvir você falar que tem gente que não vem ou que não responde, porque o que mais a gente faz que não é contar para as pessoas o que a gente está fazendo, né? E, assim, se a gente quer contar, se a gente quer chegar na maior parte das pessoas, o que mais que a gente quer do que quem ajude a nossa voz também a ecoar. Eu queria agradecer muitíssimo pelo convite, eu queria agradecer muitíssimo pela forma como vocês todos me acolheram. Eu estou muito, muito feliz de ter vindo, eu estou muito feliz com essa conversa. Ela é uma conversa difícil de se ter em alguns lugares, ela é difícil de se ter na maior parte dos lugares, né? É muito difícil estar à vontade conversando sobre alguns assuntos que a gente estava aqui conversando. Eu falei um monte de coisa que eu nem sei se eu devia, mas o fato é que eu falei porque eu estava me sentindo à vontade em falar. E é tão importante. Sim, tô feliz e agradecida e desejo vida longuíssima aos projetos. Que nem bons, né? Agora vou subir como se fosse normal. Isso, aí você vai